Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Resenhando, seu podcast semanal de conversas maravilhosas, conversas construtivas que com certeza farão diferença para o bem na sua vida. E hoje nós estamos aqui também com meu amigo, pastor Lucas Igor, pastor top, que está com a gente nos acompanhando todos esses momentos maravilhosos. E temos aí um convidado especial demais com a gente nesta semana. É isso mesmo, um abraço para todos vocês que estão aí nos assistindo e hoje a gente tem a alegria de receber aqui o nosso amigo, né, pastor Felipe? Perfeito. O nosso amigo, o doutor Guilherme Macedo. Um prazer ter você aqui, viu, doutor? Meus amigos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e dividir um pouco desses momentos agradáveis, comentando experiências de vida, algumas orientações que certamente vão ser muito interessantes no meio dessa nossa conversa. Que legal, seja bem-vindo. Temos dúvida disso, já estamos ansiosos aí para o que vamos aprender hoje, na verdade. Com certeza. Cada episódio a gente tem aprendido cada lição de vida que eu vou te falar, viu? É Tá verdade. sendo uma faculdade nova, né? Pode ter. E falando em faculdade, falando em educação, né? A gente tem que sempre lembrar para você aquela questão importante de a gente valorizar a educação dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, porque, querendo ou não, você sabe que o que mais a gente pode conceder para os nossos filhos, que eles vão levar para a vida toda, é o conhecimento. E quando a gente fala de conhecimento, não só o conhecimento que se relaciona com as questões terrenas, mas o conhecimento que também prepara para a eternidade. É por isso que existe a educação adventista. As escolas adventistas espalhadas não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo. São mais de 145 países que têm colégios adventistas e você tem a oportunidade de colocar seu filho, seu neto, seu irmão, quem quer que seja, para estudar numa educação adventista. Então, Seu pequeno, hein? Em 145 países, pastor. 145 É uma países. das maiores instituições então, educacionais do mundo. Não? Exato. 145 países. Qual outra educação está presente em 145 países? E mais de 2 milhões de alunos. Então você pode fazer parte disso também. Valorize aquilo que realmente é importante. Como Jesus disse aquela vez em Marcos capítulo 8, de que vale ao homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma. E na educação adventista, você se prepara para conquistar o sucesso nessa terra, mas principalmente também para conquistar o reino de Deus. Então, vale a pena, né, pastor Felipe? Com certeza vale muito a pena. Tem mais um detalhe. Eu já passei da época aí, já terminei o ensino médio, já... Beleza, não tem problema. A educação adventista vai até você através da modalidade EAD. E Educação Adventista à Distância, o NASP, está trazendo para você aqui essa oportunidade de você estudar do conforto da sua casa. São vários cursos superiores, como, por exemplo, administração, ciências contábeis, comunicação institucional. Essa eu estou fazendo, estou estudando. Design gráfico, fotografia, gestão de recursos humanos e várias outras faculdades com um custo muito acessível. Você pode estudar da sua casa sem precisar gastar tempo se locomovendo em trânsito, gastando gasolina e etc, etc. Você pode estudar da sua casa. E olha, não pense que é mais fácil estudar à distância não, viu? Algumas pessoas falam, esse curso à distância deve ser facinho, deve ser água com açúcar. Não. Você precisa se dedicar, Com certeza. talvez até um pouquinho mais do que se você estivesse dedicando na modalidade presencial, viu? E a facilidade que tem é que a pessoa pode flexibilizar seu horário de estudo. Perfeitamente. Perfeitamente. E pós-graduações também, né? Pós-graduações. Então você tem aí cursos de graduações, curso de pós-graduação, e aí vai estar passando o telefone aí na sua tela. Você pode entrar em contato aí com a pessoa maravilhosa, que inclusive é minha esposa, a Priscila Luiza, que é a gestora. Ela vai te atender super bem e vai estar indicando um curso muito bom aí para você estar se preparando, se qualificando para o mercado de trabalho. Eu tenho uma pós-graduação aí com a doutora Rosana Alves aí de neurociência. Uau, Top, né, doutor Terme? top. Pois é, então hoje estamos aqui felizes em receber o nosso querido amigo, doutor Guilherme, para os mais próximos, o Mano Velho, né? É isso aí, meus amigos. Mano velho, esse mano velho foi chegando, foi pegando e hoje não tem jeito não. Até no meu celular eu queria dizer pra vocês que você é o mano velho 350 e tu é o 560. Me conhece pelo código. Todo mundo é Mano Velho. É bem show. É igual show. O pastor Felipe também. O nome tá ali, Felipe Oliveira, mas a gente chama ele de Felipe Show. Alguns já me perguntou se era meu sobrenome, Show.
Aí eu falei, não, é só apelidos, porque eu chamo todo mundo de show, igual o Mano Velho. E eu particularmente, eu gosto que haja esse tipo de tratamento. Uhum. É muito bacana, você se sente, sabe, parte da família, acolhido, É verdade. né? Quebra aquele gelo, é muito descontraído. Muito bom mesmo, meus amigos. E aí, doutor Guilherme, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história hoje, todo mundo aqui tá ansioso para isso, né? Você é médico, qual que é a sua especialidade aí? Compartilha com a gente um pouquinho. Olha só, eu sou o mais velho de 3 filhos. Vim de uma família de paraense. Paraense, gente boa. É por isso que a gente chama o pai d'égua assim, com água. Mas eu diria que é uma mistura de paraense com cearense, com maranhense, sabe? Por parte de avô. Então eu acabei nascendo, né, em Belém do Pará e hoje estou aqui em Manaus há 18 anos. 18. Isso mesmo. Eu nem vou perguntar qual açaí é melhor, porque a gente tá em Manaus, a gente vai sair, né? Vamos entrar nessa discussão hoje, né? Com certeza vocês vão saber qual é a resposta. Mas tirando o açaí de lado, mais velho de 3 irmãos, eu fui o primeiro da família a tentar, não, mas almejar da medicina, o curso de medicina. Até então, na família, não tínhamos nenhum membro da família. Mas um detalhe bem interessante, eu queria falar para vocês. Meu pai era engenheiro. Meu pai era engenheiro e eu pensava, bem, meu pai é engenheiro civil, eu vou seguir a linha dele. Quem sabe, né? Ele me dá uma ajuda, etc e tal, aquela insegurança muitas vezes, e o pai ali sendo engenheiro. Mas aconteceu um fato bem interessante, que no último ano do 2º grau, na minha época era 2º grau, ou científico, né? Hoje, ensino médio, é isso? No último ano, pois bem, eu estava para me preparar para o vestibular quando a minha mãe adoeceu. Minha mãe adoeceu de uma forma tal, uma doença neurológica da família, essa doença chamada de ataxia de Machado e José, ela veio acometer a minha mãe justamente nessa fase de forma mais contundente, mais grave, vamos falar assim. Aí eu imaginei, minha mãe vai precisar de um médico. Minha mãe vai precisar de alguém para ajudar. Sim. Eu já tinha outros parentes com essa doença já em andamento. Essa doença é uma doença genética? Genética, de origem familiar. Ela é, digamos assim, de origem portuguesa. Olha aí. Existem regiões na área de Portugal onde há uma predominância muito grande de pessoas portadoras dessa ataxia. Inclusive, a Universidade de Coimbra, ela é uma universidade que tem um centro de pesquisa bem avançado para esse tipo de patologia. Eles têm evoluído muito nessa questão, mas o cenário em si foi que quando a minha mãe começou a manifestar, assim, esses sinais, e é interessante, há uma perda motora gradativa. A pessoa vai começando a andar de forma como se fosse um alcoolizado, um alcoólatra, né? Sim. Que chama de marcha táxica, né? Sem equilíbrio. E progressivamente vão acrescentando as limitações de movimentos mais refinados, até atingir as mãos. Vamos falar dessa forma. Lá adiante, a partir de deglutição também, o paciente se engaja com facilidade, a articulação de palavras. Né? E isso, quando eu percebi isso, minha mãe vai precisar. Minha mãe vai precisar e agora? Eu vou mudar. Estava no último ano, já preparando para... Eu acabei conversando com o pai e a gente teve assim, uma conversa bem produtiva, onde ali eu optei por sair da preparação para ciências exatas e ir para ciências bioelétricas, onde a medicina estava ali em foco. E foi interessante porque eu me lembro bem quando a professora de matemática veio me procurar na sala de ciência bioelétrica e disse: Guilherme, vem para cá, Guilherme. Não vai para aí não, você tem um dente de lidar com os números, etc. Meu futuro vai ser legal aqui na área de exatas. Professora, a senhora não está entendendo, eu tenho que ir para cá por um motivo próprio. É uma decisão minha, envolve uma questão de necessidade. Quantos anos nessa época? E aí eu tinha 16 anos. 16 anos, nossa. 16 anos. Importante. Meus amigos fazer, Deus abençoou demais, porque passei logo na primeira oportunidade com a universidade pública, lá em Belém do Pará. Legal. Né? E aí realmente foi um trilhar de uma caminhada,
né? Pude ajudar muito a minha mãe, mas ajudei por demais a minha mãe, ajudei por demais mesmo. Meu pai veio a falecer em 2000, minha mãe faleceu em 2007. Olha. Meu pai, ele contraiu uma leucemia de forma assim, muito súbita, aguda. Em torno de 1 mês e meio a 2 meses, meu pai veio a falecer. Sério, Guilherme? Tão rápido assim? E durante esse cenário, a minha mãe ali precisou ainda muito, e a gente teve a oportunidade realmente por demais de ajudar. E fico muito feliz, porque a decisão foi tomada de forma exata, né? Se eu tinha um dano para a área de exatas, Deus me capacitou para uma outra situação. É verdade. Né? E louvo a Deus porque em meio a essa jornada, não só a minha mãe, né? Mas Deus tem dado a oportunidade, né? Fiz ortopedia, né? A ortopedia, a gente tem aqui ações muito, mas muito produtivas do ponto de vista de assistência social. No próprio Hospital Adventista de Manaus, onde eu estou atuando já há aproximadamente 18 anos, que eu mal cheguei aqui em Manaus, já meses já fui para o Hospital Adventista. Inclusive, se eu voltei a caminhar normalmente, foi graças ao doutor Guilherme aí, né? Ligamento cruzado anterior. Também, né? Eu quebrei a minha clavícula e eu fui fazer cirurgia com o doutor Luiz Galvo, mas quando eu chego lá na mesa da cirurgia, Tô lá de olho aberto, pensando ainda pro processo, daqui a pouco aparece o meu Guilherme. Não, pastor Peter, tranquilo que eu vou estar aqui junto também. Isso mesmo. Que bem. O gosto é abençoado, meus amigos. Que bem. Foi demais, porque Uma benção. a gente ter contato com o Papai do Céu, aí vem os ensinamentos que estão na Bíblia, né? Sim. São ensinamentos muito profundos. A Bíblia serve para tudo. Se você ainda não teve oportunidade de examinar as Sagradas Escrituras, tá aí a oportunidade e o convite. Olha aí. Antigamente ela ficava o quê? Tão encafuada, né? Isso. Século XIII, Isso. podemos dizer. Idade média. Idade média. Isso. Hoje ela tá aqui na minha mão, está no celular, É verdade. né? E Fácil acesso. é uma oportunidade maravilhosa, porque você ensina a educar seus filhos, você tem ensinamentos para o teu estilo de vida, né? Você te na aula daquela sobre isso aí. Inclusive, assim, uma coisa que me chamou a atenção já nessa sua fala inicial, Guilherme, é essa consciência que você teve tão cedo, né, com 16 anos, que é uma idade que é a parte ali, uma fase de adolescência, né, que muitas pessoas consideram, nossa, difícil, adolescente nessa fase, mas você nessa idade teve uma consciência extraordinária de eu não sei se nessa época você já era convertido ou não, daí você vai poder contar pra gente, mas você teve um entendimento extraordinário acerca de algo que está nos mandamentos, que é honrar pai e mãe, e você assumiu isso como uma missão de vida, e hoje a gente pode testemunhar como Deus te usa nessa missão que você assumiu, né? Amém. Eu sou de uma família onde mãe católica, muito fervorosa, meu pai espírita, certo? O contato que tive com o catolicismo foi um contato bem mais íntimo do que com o espiritismo. Meu pai era muito reservado nas condutas dele, nas atitudes dele junto à religião que ele professava. Sim. Mas em relação ao catolicismo, eu tive sim uma educação. Minha mãe sempre fez essa questão, meus avós também, de mostrar realmente essa linha, vamos falar assim, religiosa e cristã, né? Vamos dizer cristã, então. Mas eu sempre percebia que havia uma responsabilidade, principalmente o mais velho, primogênito. Primogênito, se você é primogênito, você sabe disso. A gente tem que dar o quê? Testemunho, né? Então não tem jeito não. Então eu tinha que dar sempre o exemplo para os irmãos. Era mais velho dos primos. E mais ainda a situação. Era a família toda, né? Influenciava por demais, né? E ali vi realmente a necessidade. Foi uma decisão muito difícil, viu? Muito difícil mesmo. Mas a gente percebe a mão de Deus. Hoje eu vejo, aos meus 53 anos de idade, que não parece, né? Eu vejo o quanto Deus realmente trabalhou em minha vida de forma... Ele foi muito paciente, ele foi muito detalhista, ainda está sendo, ainda tem muito para trabalhar, eu diria isso. Né? E a única coisa que eu realmente entendo é que se em algum momento eu não entendi naquela fase, certo, hoje eu começo a
a ter propriedade para dizer, foi por isso. Que legal. Né? E a gente só tem a agradecer, né? Quando a gente percebe. Com certeza. A gente vai percebendo a mão de Deus conduzindo cada passo do caminho aí, né? Uau, muito mais. Doutor Guilherme, nem chama de Guilherme. O senhor hoje ocupa uma função muito importante no nosso hospital Adventista de Manaus. Por sinal, quero mandar um abraço aí para todos os servidores do Hospital Adventista de Manaus, a liderança ali na pessoa do pastor Gideon, né, que é o líder, o responsável ali, número 1, talvez, do hospital, né? Junto com toda a sua equipe técnica, que aí sim vem o nosso querido aí, que é o líder da área médica lá, né? E hoje, o clínico, né? Hoje o senhor tem uma função muito importante ali naquele hospital. E a gente sabe que para alcançar a posição de destaque que o Hospital Adventista de Manaus tem, não só para Manaus, mas para a região norte e dentre um dos melhores do Brasil, teve muito trabalho e eu tenho certeza que passou muito por sua mão. Isso aí. Como é que é esse trabalho de liderar um hospital na parte técnica, no corpo clínico, um hospital desse tamanho, desse porte aí? Olha, meu irmão Felipe, eu queria compartilhar com vocês, Lucas e Felipe, essa história, porque vocês vão perceber mais ainda a presença da mão de Zinda conduzindo até onde eu digo que eu estou na função. Né? Ok. Uma coisa é certa, os nossos amigos aqui, eles são pastores. Sim. São pastores. Uhum. Eu sou médico, mas a minha função hoje é estar também em uma função onde eu entendo que Deus é realmente quem me colocou. Mas, enquanto militar, é importante, eu passei 12 anos como oficial de carreira em uma força onde ali eu tive a oportunidade também de fazer ortopedia, de aprender muito. Nesses 12 anos que vivenciei, certo? Em uma força militar. Muita luta, por demais. Mas é interessante que em um determinado momento dessa carreira, já estando aqui em Manaus, transferido para Manaus, como militar, né? Eu tive a oportunidade de ter contato. E aí é interessante, quando eu vim para cá, para Manaus, eu vim transferido de Belém para cá, Sim. Eu me converti, me batizei 6 meses antes de Belém do Pará. Ok. Aos meus 33 anos. Olha, aos meus 33 anos. E aí o que aconteceu? Ao chegar aqui, eu tive contato com uma igreja extremamente acolhedora aqui em Manaus. Igreja da Cachoeirinha. Olha aí. Isso mesmo. E na igreja da Cachoeirinha, o que não faltava eram médicos. E ali eu tive a oportunidade de conhecer o meu antecessor na direção técnica do Hospital Adventista de Manaus, o Dr. Daniel de Faria. Dr. Daniel de Faria, na ocasião, ele, em tendo esse contato, ele me convidou para, fora do meu horário de expediente, certo? Ter um horário de consultório. Um horário onde eu pudesse estar atuando também, né, de alguma forma, no Hospital Adventista de Manaus. Passados alguns meses, 3, 4 meses, entendendo que um dos maiores problemas do Hospital Adventista à época era a ortopedia, os problemas foram gradativamente sendo solucionados. Sim. Na verdade, o que aconteceu? Deus me tocou no coração, na ocasião, para que eu pudesse, nos períodos em que estava no hospital fazendo consultório, volto a dizer, sempre no final do meu expediente, no meio militar, era muito próximo, levava 5 minutos de onde eu estava, eu andava pelo hospital e interagia com os profissionais. De tal forma que aparecia de caso ortopédico, eu acabava atendendo urgências, pareceres nas unidades de internação, e o Daniel de Faria viu isso. Um belo dia, o Daniel de Faria, ele me chama na sala dele. Isso você ainda não estava trabalhando efetivamente no hospital? Ele, efetivamente, em uma função, só atendendo 2 tardes, vamos falar dessa forma. E quando eu saí do meu ambiente militar, eu passava por lá e fazia, a minha visita, interagindo com plantonistas, etc e tal. O que aconteceu foi... Ô, doutor Guilherme, o que aconteceu foi, você vai saber já. Depois do intervalo, que eu também quero saber. Então não sai daí, então estamos aguardando você. Beleza.
Está chegando a Rádio Web NT Amazonas. Em casa, no carro, no trabalho, você não estará mais sozinho. A Rádio Web NT Amazonas estará 24 horas no ar, 7 dias por semana, conectada em você. Músicas e programas que vão deixar sua vida mais feliz. Vem aí pela sua web rádio um novo tempo de amor e paz para você. Rádio NT Amazonas, a voz da esperança. Muito bem, estamos voltando agora com o nosso podcast Resenhando. Você que está nos acompanhando pelo YouTube Adventistas Amazonas, sejam muito bem-vindos. Não se esqueça de curtir, dar o seu like, né? Compartilhar, se inscrever, ativar o sininho para que todas as vezes que lançarmos um vídeo novo no canal você possa ser notificado e possa estar assistindo coisas maravilhosas. Além do YouTube, do canal no YouTube, nós temos qual é a outra oportunidade para a pessoa assistir aí, pastor? Na nossa rádio web NT Amazonas. Se você tem um telefone que seja Android, você pode baixar pela sua loja de aplicativos, ou se você tem um iOS, você pode acessar o site, que é NT Amazonas. NT Amazonas. Escreve www.ntamazonas.com.br e 24 horas acessa a nossa rádio. Esse conteúdo está sendo transmitido nos dois locais, tanto na rádio quanto no nosso YouTube. Isso mesmo. A gente está aqui com o Dr. Guilherme Macedo, nosso amigo, e eu estou achando muito interessante essa história aí de você estar lá, era militar, quando eu terminava o expediente, dar uma passadinha no hospital, uma olhadinha lá nos pacientes que tinham alguma questão relacionada com a sua área ali da ortopedia, e de repente o seu amigo chegou em você, né? Isso. E agora vamos ver o que foi que aconteceu. Quando Deus se manifestou. Sim. Porque quer queira ou não tem como não dizer que foi Papai do Céu. Preste muito bem atenção aí. Mas o que aconteceu? Eu estava nesta força, certo? Não vou dizer a denominação, uma questão clara, mas entenda que eu já tinha um posto, né, que nós chamamos de oficial superior. Ok? Pelo tempo já de carreira, sim, eu já tinha um posto de oficial superior. E na ocasião, eu comecei a ter problemas que eram problemas mencionados, ou digamos assim, em relação à rotina e a minhas próprias crenças, baseadas no que a Bíblia me ensinava. Sim. Certo? E isso me gerou alguns atritos desses, como eu vou citar exemplos. Acredito que o exemplo mais contundente, que foi uma tomada de decisão realmente que me motivou, foi: eu estava responsável por ministrar uma palestra para um oficial que viria visitar a região. Esse oficial, ele tinha o intuito de saber como estava principalmente o meio da saúde da nossa região. Sim. Essa palestra, então, uma vez preparada, o responsável pela nossa região aqui, ele tomou a decisão de, em cima da hora, mudar alguns assuntos que iriam ser mencionados nos PowerPoints. Pois bem, só que isso para mim seria tranquilo. O detalhe é que ele determinou que as pessoas envolvidas na administração dessa palestra, na organização dessa palestra, fossem no início do nosso Santo Sábado. Esse foi o ponto importante. Por quê? Porque na força e aonde eu atuava, todos sabiam, muito embora pouco tempo de conversão, que eu era e sou adventista do sétimo dia. Sim. Certo? E na ocasião, quando o meu chefe me chamou para que eu fosse ao quartel, vamos falar assim, ele mencionou que eu deveria ir imediatamente porque foi uma determinação de um oficial superior. E eu fui naquele momento, mas esclareci para ele no telefone que: chefe, o senhor sabe que eu sou adventista do sétimo dia. Já estamos entrando nas horas sagradas de acordo com o que a Bíblia menciona. A Bíblia conceitua que o sábado do Senhor inicia no pé do sol da sexta-feira. E eu já estou aqui na minha residência me preparando, já com os meus hinos, cantando, vou fazer o meu devocional, agradecer pela entrada do santo dia. Mas não teve jeito, eu tive que ir porque eu estava com documentos em peça, documentos esses que eram pertinentes para a formação da palestra que deveria ser. E essa palestra seria uma segunda-feira. Sim. Então nós estamos aí de sexta para sábado, a palestra seria na segunda, e eu fui para o quartel mesmo assim. Botei a papelada toda de um lado e a Bíblia do outro. Ao estacionar no quartel, eu entrei com a Bíblia na mão e a papelada do outro lado.
ao chegar na sala do meu chefe, existiam outros oficiais superiores a mim naquela sala. Eu me posicionei como estou na frente de vocês, só que em pé, com os documentos em meus braços e a Bíblia na minha mão direita. E ali coloquei os documentos na mesa, o meu chefe com outros oficiais ali presentes, ele me convidou e disse assim: vamos lá, Macedo, meu nome de guerra, Macedo. Alguns diziam mais cedo, porque eu sempre chegava mais cedo e saía mais tarde. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Aí eu disse: chefe, eu não vim aqui para trabalhar. Eu vim aqui porque, como um bom cristão, eu também não iria prejudicar vocês. E esses documentos são importantes para que vocês encerrem as alterações que são determinadas. Mas eu não vim aqui para trabalhar. O senhor sabe, eu sou adventista do 7º dia. Para mim, essa atividade ela poderia ser feita no outro dia, não hoje. A palestra é na segunda-feira, temos o domingo ainda para fazer. Mas a autoridade determinou, nós estamos aqui para fazer, sente aí, vamos fazer. Chefe, o senhor não está entendendo. Pelo tempo que eu já tenho de casa, eu sei o que eu estou fazendo. E eu sei que eu devo ser preso. Eu falei de forma muito clara para ele, e já meio emocionado na ocasião, Sim. mas com a Bíblia na mão. Eu sei que eu devo ser preso. E eu estou contrariando algo que no meio militar é base, hierarquia e disciplina. Sim. E aí deixei os documentos e de forma muito clara, eu não vou trabalhar. Eu sei que ele ficou constrangido na hora com a minha atitude, até se levantou como se vocês estivessem aí do outro lado da mesa e veio e puxou uma cadeira para eu sentar. Sim. Ele disse: chefe, o senhor não está me entendendo. E naquela hora eu confesso para vocês que estão aqui nos acompanhando, eu fiquei muito emocionado, mas abraçado na Bíblia. E aí ele disse: chefe, o senhor não está entendendo, chefe. Eu estou indo a favor de alguém que está muito acima de vocês ou da autoridade que determinou que a gente fizesse isso. Eu não estou contrariando a vontade dele. E volto a dizer, isso para mim eu posso fazer em outro momento, mas não no dia de hoje. E aí o chefe se recolheu, se juntou com os outros oficiais e eu aqui na posição de sentido, né? Ainda perguntei para ele se eu poderia falar mais alguma coisa antes de tomar a decisão. Ele me autorizou e eu disse para ele, apontando agora a Bíblia, como se fosse esse copo de água, apontando a Bíblia na direção deles, como se fosse uma arma, né? E disse: olha, a única coisa que eu gostaria de encerrar minha palavra é: para onde vocês me mandarem, eu gostaria de ir na companhia da palavra de Deus. Só isso. Porque eu sabia que eu ia ser preso. Sim. Eu tinha certeza disso. E no meio daquela conversa, eles tomaram uma decisão, ele se pronunciou lá na hora e disse: domingo é um dia que você pode vir? Disse: chefe, domingo, de acordo com o que a Bíblia fala, é um dia normal. É um dia como outro qualquer. E para mim não tem problema nenhum de fazer essas alterações no dia de domingo. Não tem problema nenhum. Então vamos fazer o seguinte: eu vou falar com a autoridade, vou me responsabilizar perante a autoridade, certo? E domingo, tal hora, nós viremos para cá no quartel para refazer a palestra e você está dispensado. Aí eu só me lembrei de dar minha volta e avançar. Vocês sabem, vocês são militares, só dei meia volta e avancei, meus irmãos. E cheguei em casa como se eu tivesse assim passado por uma aprovação, como se tivesse passado um trator em cima de mim, mas ao mesmo tempo convicto da minha decisão. No domingo eu fiz as alterações com os demais companheiros de força, e na segunda-feira a palestra foi dada de forma tal, onde a partir desse momento, eu não sei se em alguma situação isso chegou à autoridade maior, mas eu passei a ser foco de algumas frases não muito agradáveis. Muito perseguido. 2 semanas se passaram, eu indo para o quartel, eu pensando comigo mesmo: meu pai, tu não quer que um filho teu sofra do jeito que eu estou sofrendo. Estou passando vergonha lá dentro. Isso não, eu tenho certeza, pai. Não estou fazendo nada que não seja do teu desejo. Bem o testemunho que deveria ser dado naquele momento tão difícil de minha vida. E agora, essa questão o senhor sabe. Eu entrei para essa força por quê? Porque
O sonho do meu pai também era que tivesse um filho militar. E eu não vi isso. Eles viam um filho militar, né? E o fato de ser médico e ser um oficial de carreira, certamente isso trouxe alegria no coração deles. Agora, do jeito que eu tô, depois de te conhecer, algum tempo atrás, me converter, reconhecer que o Senhor é meu Salvador, Jesus Cristo, eu estou passando por isso, pai. E aí, naquela ocasião, indo para o quartel, eu acredito que o Espírito Santo, né? Toca o coração e diz, eu não vou te deixar só. Toma a decisão que você acha que é a decisão que você deve tomar, que eu vou te apoiar. E aí eu entrei no quartel naquele momento, fui lá na secretaria, chamei um cabo escrevente, né? Chamei o cabo e disse, cabo, por gentileza, faça o documento de pedido de exoneração da minha função. Eu, a partir de hoje, eu não quero mais. Mas, chefe, não faça isso, o senhor uma pessoa tem uma carreira aqui, o senhor não pode... Esse cabo, eu não estou te mandando, eu estou te pedindo, eu não quero te mandar, eu não quero usar a minha autoridade para fazer isso. Estou te pedindo, por gentileza, você tem um modelo aí? Faça, por gentileza, faça 2 cópias, porque eu sei que uma cópia tem que ficar comigo. E naquele momento ele fez, né, meio que constrangido, eu assinei, entreguei a cópia para ele, e peguei a minha cópia e fui lá na sala do meu chefe. Essa mesma sala que eu falei para vocês, que aconteceu esse fato, né? Nessa sala eu entrei e estava com outros oficiais, também mais antigos, porque se em algum momento tivesse algum oficial, é importante até, algum oficial mais moderno que eu teria que falar para esse oficial sair da sala, porque o assunto era de um para mais antigo, não teria que ter um mais moderno presenciando, né? Sim. Um oficial mais de menor escalão, né? Vamos falar dessa forma. E aí eu falei para o meu chefe, eu acabei de sair da secretaria, do comando, assinei o meu termo de exoneração, de demissão, tá? Eu gostaria de falar para vocês que foi com muita oração, foi uma decisão muito difícil na minha vida, muito difícil. 12 anos. Certo? O senhor passou 12 anos. Emprego concursado, federal, passei 12 anos, dei meu sangue, certo? E fazendo sempre aquilo que era o melhor, sim, não tinha meu tempo. Não tinha, como eu mencionei, meu nome de guerra era Macedo, me chamavam de Macedo, né? E dentro desse momento, com o meu chefe e os outros oficiais, eu disse, e é uma decisão irrevogável. E eu queria dizer para vocês que todos aqui dentro dessa sala estão ficando doentes. E antes que eu fique doente, igual a vocês, eu estou pedindo para ir embora. E eu vou dizer para vocês, eu não tenho nenhuma proposta lá fora. Eu estou indo por uma questão de tomada de decisão e certo de que eu não vou ficar desamparado. Aí o meu chefe se levantou naquele momento. Ele se levantou e eu disse, não, você não me prendeu há dias atrás, agora ele vai me prender. Você vai sempre ficar preso aí. Sério? Porque, ficando todo mundo doente na sala, você não oficial superior. Né? E aí o resumo de tudo foi, ele se levantou, se aproximou, estendeu a mão para mim e me cumprimentou. E disse meus parabéns. Eu queria ter a coragem que você está tendo. Mas eu tenho que continuar aqui porque faltam menos de 10 anos para eu me aposentar. Eita. E eu preciso continuar aqui. E aí, naquele momento, ele chegou comigo e disse, você é responsável por quais departamentos aqui dentro? Aí eu enumerei para eles departamentos de ordem administrativa. Como eu ortopedista, muito embora oficial superior, eu tinha meu horário de atendimento, eu atendia pacientes, né? Militares e dependentes, vamos falar assim. E ali ele disse, eu quero que você passe as tuas funções administrativas para fulano e não deixe de vir aqui no quartel fazer os teus atendimentos. Faça a sua agenda de acordo com o que você já tem e terminou os teus atendimentos. Faz o seguinte, terminou? Fica esperando em casa cantar em diário oficial a tua exoneração, tá bom? Tudo bem, legal. Chefe, se você precisar de mim, fique tranquilo, tá? Independente de a gente estar acertando isso, eu sei que vai demorar algum tempo para sair em diário oficial, mas se o senhor precisar de mim, eu estou aqui para servir, tá bom? Venho aqui para te ajudar, etc e tal. E aí, naquele instante, eu passei a ter essa rotina até sair em diário oficial. Só que tem um detalhe, isso foi uma quinta-feira, o fato,
Aham. Na segunda-feira aconteceu um fato bem interessante. E na segunda-feira eu estava atendendo uma emergência no Hospital Adventista de Manaus, certo? Estava operando um paciente lá, para dizer, fora do meu ambiente, fora da minha rotina de militar. Eu já havia acertado com o meu chefe essa questão. Fui chamado, então, e lá, ao operar, ligam da diretoria do Hospital Adventista. Vem o enfermeiro e diz, doutor, estão me chamando lá embaixo na diretoria. Querem falar com o senhor. 5 dias depois de eu ter pedido minha demissão. Do militar. Do militar. E aí eu fiquei pensando, que besteira que eu fiz aqui. O que foi? Meu Deus. Há 5 dias atrás eu pedi exoneração da minha fonte de renda. Em plano federal, etc e tal. E aí, cara, terminou a cirurgia, eu desci. E fui muito apreensivo. E naquela ocasião, quando eu entrei no gabinete lá do meu antecessor, ele começou a contar uma história sobre o hospital, crescimento do Hospital Adventista de Manaus, e que naquele momento ele estava precisando de alguém para ajudá-lo, porque ele, como diretor técnico, ele ficava muito focado nas questões administrativas. Ele precisava de alguém que ficasse nos corredores, um médico que fosse o braço direito dele, eu vendo o corpo clínico e trazendo, obviamente, não só problemas, mas formas de resolver. E ele percebeu, durante o discurso dele, que o maior problema que ele tinha até então se chamava ortopedia. E que quando eu entrei há 3, 4 meses atrás, esses problemas praticamente haviam acabado. Foi nessa ocasião que ele, então, disse para mim, você não quer me ajudar a dirigir aqui? Ele já sabia que você tinha pedido demissão? Esse que era o detalhe. Porque eu comecei na hora, não tem jeito, né? Porque aqueles que me conhecem sabem, eu sou uma cachoeira, não tem jeito. Aguento até para meu peço, mas aí naquela ocasião eu comecei a chorar, eu estava com uma agenda na mão e dentro da agenda a cópia da minha demissão. E eu disse, o que está acontecendo? Porque você pedindo de ajuda, né? Você vai, realiza as atividades lá no teu mesmo militar, e ao terminar a rotina lá, eu quero que tu passe por aqui. Vou mandar para minhas enfermarias, converse com o pessoal de plantão, mas já tendo uma responsabilidade de ser o que ele intitulou na ocasião de coordenador clínico da instituição. Eu seria porta-voz dos médicos junto ao diretor técnico. E naquela ocasião, eu dei para ele a cópia da minha demissão. Quando eu mandou, eu tinha uma assinatura com a data de 5 dias atrás, aí vocês imaginam, né? Não. Ele também se emocionou na hora. Que coisa. Se emocionou na hora de tal forma que ele disse, Guilherme, eu não estou aqui fazendo esse convite para você para te ajudar, porque em nenhum momento eu sabia que há 5 dias atrás você havia pedido demissão, e diga-se passagem, de um emprego, etc e tal. Eu estou te fazendo esse convite. Mediante esse convite, já sabendo agora dessa questão, vamos fazer o seguinte, eu te quero aqui no hospital de tal hora a tal hora. Eu vou te pagar tanto, certo? E no outro horário, faz o que tu bem entender na tua vida. Eu vim aí, certo? Mas eu preciso de alguém. Eu vi em você um perfil para estar me ajudando. Que legal. E eu vou te dizer mais uma outra coisa. Eu só posso perceber nesse momento que é a mão de Deus que está se fazendo presente. Que legal. Nesse convite que eu estou te fazendo. Que legal. E aí, eu olhei para ele, né, e disse assim mesmo, rapaz, com todo respeito, quem sou eu para desobedecer para lá a vontade do nosso pai, né? É lógico que eu aceito. É lógico que eu aceito. E a partir de então, eu assumi a função de ser porta-voz do corpo clínico junto à administração do hospital, naquela ocasião. Né? Foi um trabalho assim que eu acabei trazendo muito dos ensinamentos do meio militar, onde eu passei 12 anos, certo?
a nível de organização, registro de documentos, certo? Pontualidade, horário, tudo. Então, eu comecei a trazer isso, não que eu tivesse transformado o hospital em mas eu trouxe aquilo que fosse promeitoso, né, de positivo, e isso deu, assim, uma oportunidade muito grande de usar isso no desenvolvimento da instituição, né? Óbvio que a instituição, e a gente pode continuar depois no momento para falar de como ela traçou toda uma caminhada até então, mas eu vejo que a partir daquele momento Deus já havia me preparado esses 12 anos para aquela função. 3 anos depois, o meu antecessor, ele recebe um chamado transferido para Belém do Pará. Adivinha quem ele indicou? Para você. Para substituir, ele indicou o meu nome, a igreja, né? Uma instituição, acredito, séria, certo? Ela levou essa indicação para uma comissão, essa comissão votou, né? E até então eu já estou indo a cada 5 anos a uma votação para se renovar ou não algumas gestões dentro da igreja. Eu já estou no meu terceiro, né? Que legal. A terceira, né? Terceiro ciclo, né? Que legal. Empenho, né? É isso aí. É isso, doutor Guilherme. E aí eu tenho algumas perguntas interessantes aqui para fazer o doutor Guilherme, mas vamos fazer um breakzinho rapidinho e a gente volta, hein? Tem algumas coisas aqui que você não pode perder. A gente te aguarda aqui. Valeu. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso podcast Resenhando, o seu podcast de conhecimentos gerais em várias áreas que acabam convergindo para a nossa área espiritual. A gente tem aprendido muitas lições espirituais especiais com os nossos convidados aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, porque Pastor Felipe está sendo maravilhoso, né? Muito, muito bom. Cada dia, cada semana é um convidado especial que tem trazido pra gente aqui coisas assim maravilhosas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal,
de curtir e também compartilhar com os seus amigos, com o seu grupo do WhatsApp, todo esse conteúdo aqui para chegar para pessoas também que precisam ouvir. E é bom, né? Ouvir um papo tão legal, tão construtivo quanto esse aqui. E sabe que o Dr. Guilherme, voltando aqui à nossa conversa, para aqueles que não sabem, o Dr. Guilherme Macedo, ele é um conquistador de almas, é um grande evangelista do Senhor. Eu, assim, à medida que você ia contando ali sua experiência no hospital, eu conseguia visualizar as cenas. Por te conhecer, Deus me deu a oportunidade durante 2 anos conviver lá no Hospital Adventista contigo, né? E enquanto você falava que você caminhava pelos corredores do hospital, eu já vislumbrava a cena, lembrando da realidade, que de fato é assim, né? Você é uma pessoa muito relacional, muito querida por todos, e isso acaba gerando uma amizade, uma confiabilidade que Deus te deu um dom extraordinário de conquistar almas para Jesus, né? E doutor Guilherme, nesse meio seu de trabalho, que é a área da medicina, a gente percebe assim, as pessoas com uma mente muito secularizada, talvez poucos religiosos, muito ateísmo, muito conhecimento científico, mas pouca confiabilidade num ser superior, num ser divino. E Deus tem te usado lá para conseguir conquistar corações de colegas, né? Conquistar corações de outros médicos, de pessoas com quem você entra em contato, né? Eu sei que, obviamente, como eu te disse, como eu já comentei aqui, eu já fui seu paciente, eu sei que você é uma pessoa extremamente profissional no seu ambiente de trabalho, mas você é um conquistador de almas, né? E Deus tem te usado. E assim, o que você percebe que é o ponto forte para conquistar o coração dessas pessoas, que parece assim num primeiro momento, tão difíceis, mas Deus te deu esse dom, né? Meus amigos, vocês que estão nos assistindo, a melhor forma da gente conquistar é a gente praticar aquilo que a gente fala. É verdade. Se você tem tempo para se dedicar, e aí nada melhor, vocês sabem tanto quanto eu, as primeiras horas do despertar, elas são muito, mas muito proveitosas. Você ter esse contato com o Papai do Céu, oração, leitura da palavra, examinar, meditar, isso é muito importante. É verdade. É como se fosse você que pratica a sua atividade física, eu lembro no início da manhã. Duvido se você não sai da academia ou de um período de jornada, sabe, de caminhada, vamos falar assim, né, bem numerado e disposto para encarar, né, o teu dia a dia. Não estou dizendo que depois do teu momento devocional, você também não tem a sua atividade física. Eu faço também a minha atividade física. Claro. Cada um, obviamente, dentro da sua rotina, procura se adequar da melhor forma possível. Atividade física e tantos outras ferramentas que Deus nos presenteou é muito importante para que a gente tenha não só o preparo físico, mas, olha, a mente esteja conectada com o Papai do Céu. Se você tem uma mente conectada com o Papai do Céu, você vai ter também uma mente conectada com as pessoas que te cercam. É um bom relacionamento. Olha só, eu falei, questão de bom relacionamento. Se você pratica aquilo que você fala, as pessoas começam a ficar curiosas. Existe uma frase, né, em meio administrativo, que diz que, tudo bem, palavras convencem, mas o testemunho ele arrasta, não é verdade? É isso mesmo. E de tal forma que quando a gente convive com pessoas com esse perfil intelectual, você praticar aquilo que você fala é fundamental. Elas começam a perceber isso. E olha, meus amigos, e vocês que estão nos assistindo, eu vejo realmente a manifestação de Deus quando me colocou nessa função. A oportunidade de falar de Deus em reuniões. E é interessante, lá no Hospital Adventista, a gente sempre inicia uma reunião com uma oração. E termina também com uma oração. É verdade. O mestre diretor-geral, o pastor Gideon Basílio, ele faz isso se cumprir de forma literal. Sim. A gente não faz isso por uma questão de ser obrigado, é porque já é natural isso. Iniciar momentos na comunhão com Deus. Por mais que nós tenhamos lá no Hospital Adventista de Manaus 10 reuniões no dia, as 10 reuniões a gente começa e encerra com uma oração. E aí chegar com um profissional da área de saúde, e que muitas vezes tem os seus problemas, sim. Médico adoece, você não sabia não, ele não sabia não. E aí, você conversar com ele, e em alguns momentos eu tenho a oportunidade de chamar chefes de serviço só para saber como é que está a rotina. Selecionar um colega dentro do corpo clínico e convidar ele para um bate-papo na minha sala. Isso é muito, muito legal porque você acaba conhecendo um pouco mais o perfil daquele colega. Sim. E em alguns momentos,
e não digo que é inevitável, porque a Bíblia ela serve para todo e qualquer assunto, você se ele te der uma brecha, você entra também com a palavra do Senhor. Você sabia que aqui, eu sempre tenho na minha lousa uma Bíblia. Você sabia que essa literatura, ela fala sobre isso? E aí dá uma oportunidade de você entrar com a mensagem. Tem um detalhe interessante, viu? O Hospital Adventista de Manaus, ele hoje é dividido em mais de 60 grupos de estudo bíblico. Nós chamamos de pequenos grupos. Vamos falar assim. Cada departamento, cada setor do hospital tem o seu pequeno grupo de funcionários e pessoas que estão ali afins naquele departamento. O médico, ele também tem seu pequeno grupo. A gente também teve essa oportunidade de, junto dessa divisão de grupos no hospital, temos também o grupo dos nossos colegas médicos. E são convidados todos aqueles que queiram participar. E nós temos um grupo bem agradável lá, onde estou coordenando, ajudado pelo capelão Pastor Luiz, pela enfermeira Alcicléia. São pessoas que estão ali também comprando essa ideia de trabalhar com esse perfil. E é muito gostoso porque a gente acaba, dentro desse momento, tendo várias atividades, não só aquele encontro em si, mas tentamos ali envolver essas pessoas, esse perfil de ser humano, a também fazer a parte que cabe a ele junto, não só de relacionamento com Deus, mas para com o próximo. Exatamente. Nós já tivemos a oportunidade de fazer ações sociais em localidades ribeirinhas aqui de Manaus. É maravilhoso. É maravilhoso. Pastor Lucas, Pastor Felipe, como esse perfil de ser humano, ele se sente envolvido quando você chama para um compromisso, onde ali você vê uma realidade de um povo carente, você está atendendo as necessidades, você realmente, ao se envolver, não tem como você também ir um pouco mais além, porque é nesse momento que essa pessoa chega e diz para a gente, mas eu vi ali uma situação tal, e eu queria saber, na Bíblia fala também sobre isso? Olha aí. Aí, meu amigo, que vem a abertura das portas, porque quando você chega comigo, com qualquer outro capelão do hospital, outro profissional também que esteja envolvido dentro desse papel, e diz, eu quero conhecer, aí vem o estudo bíblico. Aí tá. E Deus tem abençoado pelos demais, por quê? Tem. Porque nós estamos vistos, e pastor, eu tive a oportunidade, pastor, e naquele dia que eu apresentei um colega, um profissional médico, para o pastor Lucas dar estudo bíblico, é porque eu vi que talvez não fosse eu a ferramenta a ser usada por Deus para dar o estudo bíblico para aquele colega. Naquele momento veio assim, um insight que a gente sabe que é o Espírito Santo, Sim. e diz assim, apresenta esse colega para um capelão. Na ocasião, vamos Lucas diz, e hoje esse colega ele faz parte da igreja junto com o Glego. Outra depois, a esposa dele está participando do Ministério de Recepção da igreja. Que legal. Eles estão recebendo as pessoas que estão entrando na igreja. É verdade. É lindo demais quando a gente vê isso. Maravilhoso. Você vê o Espírito Santo trabalhando no coração das pessoas e elas estão sedentas. E eu vou te dar mais uma outra oportunidade, mais um outro convite. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ela tem várias ferramentas de estudo bíblico. Você que está nos assistindo, aproveite. Acesse uma dessas ferramentas, porque certamente vocês vão encontrar informações que você jamais poderia imaginar. E lá no Hospital Adventista é prova disso. Que a gente percebe pessoas secularizadas, Pastor Felipe, tendo, sabe, o coração sendo aberto para as verdades que a Bíblia hoje está ali clara para a gente. Já que o senhor falou sobre isso, né? Eu vou me comprometer em deixar aqui no link, na descrição, um link do WhatsApp da Esperança. Se você quiser estudar a Palavra de Deus, o Dr. Guilherme está falando muito aqui de estudo da palavra e tal. Se você quiser, é só pegar esse link que eu vou te mandar e você clica nele e você vai conseguir estudar a Bíblia no WhatsApp aí. Se você quiser alguma outra informação, deixe também aqui no comentário que você gostaria de uma visita, um papo melhor e tal, que a gente vai poder te atender. Esse é o objetivo principal, compartilhar a palavra de Deus. Inclusive, para quem
não tem ainda essa habilidade para dar estudo bíblico, porque é uma habilidade que Deus dá para todo mundo, você pode se desenvolver nisso, mas a esperança te ajuda nisso também, porque ela também dá estudos bíblicos para te ajudar a dar o estudo, então é fantástico, né? E doutor Guilherme, você comentou assim, né, dessas pessoas, dos seus colegas de trabalho e tudo, o que acontece é que muitas vezes as pessoas, acho que é porque é um padrão da nossa cultura, né, assim, a gente olha o médico com muito respeito. Nós temos, né, pastor Felipe, assim, a respeitabilidade, talvez uma das profissões mais respeitadas, ou talvez a mais respeitada pela sociedade, é o médico. Então as pessoas às vezes olham para o médico como uma figura ali imbatível, né? Mas na realidade, médicos são seres humanos que têm suas necessidades, suas lutas também, né? Às vezes ele está ali atendendo com um sorriso no rosto, mas ele está passando por um problema familiar, por alguma angústia dentro de casa, uma dificuldade de saúde, como você comentou, né? E a gente pode ser um instrumento de Deus também na vida dessas pessoas, né? Nós somos tratados fisicamente por vocês, mas podemos ser instrumento de Deus no tratamento espiritual, né? Que é maravilhoso, né? E aí, assim, você comentou aí dessa questão dos pequenos grupos lá no Hospital Adventista, isso é maravilhoso, né? Ver aquela mobilização das pessoas todas. E você é um especialista em pequenos grupos também, né, Guilherme? Tá sobre isso. Eu já fui lá no Jornal, Já fui, né? É uma bênção grandiosíssima aqui na nossa associação ter o pequeno grupo, na verdade o grande grupo, o Jorginho, do nosso querido amigo Guilherme. A gente percebe que você tem coração nisso aí. São pessoas, né, o pastor Lucas, que eles têm a função deles, a profissão deles, mas dá a impressão que a profissão é apenas um meio que eles encontraram de sobrevivência, de conseguir contatos, de ajudar as pessoas, mas dá a impressão que a coisa mais importante que essas pessoas fazem, que elas mais gostam de fazer, não é nem às vezes a profissão em si, é o que a profissão pode fazer, que é abrir portas, abrir caminhos para pregar o evangelho. Você tem essa impressão também, ou é só impressão minha? Porque eu tenho essa impressão sua, que o senhor é um excelente profissional, mas o senhor, beleza, eu sou um profissional, tá, mas quando você fala de que levou uma pessoa para os pés de Jesus, o seu olho brilha. Quando você fala que uma família foi alcançada, estava no seu consultório, eu vi uma história dessa, de que uma pessoa, isso que me contou foi o marido dessa mulher, que é a esposa dele, estava passando por alguns problemas, você começou a sentir muitas dores no corpo, marcou uma consulta com o senhor. O senhor atendeu ela, e quando o senhor percebeu, viu que nos exames ela não tinha nenhuma doença assim, física, né? E o senhor fez algo que me chamou a atenção. E eu queria que o senhor contasse essa experiência para vocês descobrirem. Vamos chamar ela de Maria? Vamos chamar ela de Maria. Quinta-feira de manhã, consultório 7 horas, quinta, primeira paciente, a Maria. A Maria entrou com uma fisionomia tão apreensiva, de angústia, que me chamou muita atenção. E aí, na ocasião, antes de começar a obter informações da Maria, eu perguntei para ela se ela me autorizava a fazer uma oração, para a gente começar a consulta. Sim. E aí, quando eu pedi para ela essa autorização, ela disse que eu poderia orar. E no início da oração eu percebi, a gente fecha o olho para fazer a oração, eu só percebi o som, ela aos prantos chorando. Aos prantos chorando, né, depois da oração, a gente conversou um pouco mais, eu tentei acalmá-la, né? Ela, obviamente, falou dos sintomas que vinha apresentando. Então, a forma que foi uma consulta um pouco mais demorada, e eu já aviso para os recepcionistas que se eu estiver demorando muito no consultório, eu espero ter a certeza de que o problema não é só físico. Eu já aviso, para que eles possam ter um pouquinho de paciência com os outros pacientes também, esperando, para que eu realmente dê atenção. E foi interessante porque, ao final da consulta, podem acreditar, eu não dei nenhuma medicação para ela. Eu só a convidei, e Deus tem abençoado muito meu lar. Há 9 anos nós temos um pequeno grupo, às sextas-feiras à noite em casa, há 9 anos já. E Deus já permitiu que esse grupo já se multiplicasse várias vezes. É verdade. Né? Então, inclusive, o intuito era levar um grupo de médicos para ter um pequeno grupo na minha residência.
Só que aí começou também a entrar paciente, né? E os alunos deles começaram a ser convidados, porque eles gostavam do ambiente, gostam, eles começam a convidar vizinhos, parentes, etc. E um pequeno grupo chamado de GG, que não é grupo de Guilherme, é um grande grupo, nunca esteve abaixo de 25 pessoas, sabe? Nunca esteve abaixo de 25, sempre foi grande mesmo. E eu vou tinha ocasião que fui pra lá, tinha umas 40 pessoas na pracinha, assim. Na sala da casa dele. Na sala dele, mesmo assim, uma sala de 45 pessoas. A minha esposa fica com os filhos, os menores, num quarto preparado para as crianças, onde ela ali faz toda uma dinâmica, né, cristã com as crianças, e eu fico com os adultos. Que legal. Né? E aí eu convidei a Maria para ir na sexta-feira, no dia seguinte à noite. Para minha surpresa, quando foi na sexta-feira à tarde, ela foi no contato, deixei meu número com ela fez um contato e me disse: posso levar meu marido, meu filho, tal? Eu vou me trazer. Vocês querem saber o resumo de tudo? Resumo de tudo. Os 3 aceitaram estudar a Bíblia. Isso. Certo? Eu e a minha esposa, nós já terminamos a sequência de estudos, que nós damos estudo também, só nos deu para mencionar a esposa. Olha que interessante, quando Deus te capacita, independente da tua atividade profissional, eu tenho uma função de direção técnica do hospital. A agenda lá, eu começo às 6:30 da manhã, certo? E eu também faço meu consultório. Eu também sobrevivo no meu hospital de dentista, certo? E tenho essa liderança de pequeno grupo na minha casa, né? E eu ainda dou estudo bíblico com a minha esposa. Que legal, né? E Deus, Ou seja, nunca vi, pô. Desculpa para servir ao rei. É isso que eu queria dizer. Se você hoje não tem essa oportunidade, saiba. Deus capacita e Ele faz com que você organize sua vida para que você faça aquilo que é da vontade dele. E eu digo, doutor Guilherme, como testemunha viva aqui, que já teve ocasiões de eu ir ao hospital na madrugada, na época que eu trabalhava na capelania lá, e de te encontrar lá na madrugada. Então eu sei como sua rotina é extremamente corrida mesmo, né? Então não tem desculpa pra gente não servir ao reino de Deus, né? E sabe o que é interessante? Você pode até chegar em casa no finalzinho do dia de trabalho para tomar um banho, para sair para dar um estudo bíblico e dizer: poxa, estou tão cansado e tal. Mas quando você faz isso e você tá no reino, parece que todo aquele cansaço, aquelas situações no dia a dia, foram tudo por baixo. Aí você chega ali na festa de quem você vai dar estudo bíblico, parece que você está empurrando. É Deus que faz isso. E hoje, essa família, você comentou, eles já tiveram esse alicerce, estão na igreja hoje, ainda não se batizaram, ainda não, mas já tiveram toda uma sequência de estudos mais avançados, estão fazendo apocalipse. Eu estive na sala na classe com o Olímpio, se você não viu, vai estar no nosso canal, e também a gente já fez um podcast com ele, o professor, e o marido dessa senhora, da Maria aí, da suposta Maria, né? Ele está chamando, ele me falou algumas coisas lá que eu fiquei assim impressionado como que Deus atuou através da sua vida, o doutor Guilherme, para alcançar aquela família. Ele falou para mim: minha mulher é uma outra mulher hoje. Os problemas que a gente passava, graças a Deus, foram acabados a partir do momento que a gente começou a estudar a Bíblia. E aí tinha uma outra pessoa também nessa classe bíblica lá da família, que também estava, e ela falou assim: olha, gente, esse negócio de Bíblia, estudar a palavra de Deus, isso não é conto da carochinha. Isso não é. Isso é verdade. Quando você estuda a Bíblia, você é transformado. E aí eu lembrei, falei: gente, que coisa maravilhosa. O meu amigo irmão Guilherme, lá no consultório dele, com 1.300 coisas para resolver por dia, ele teve a sensibilidade de chegar, conversar e falar: olha, eu quero orar por você, convidar para o pequeno grupo e transformar a vida de uma família, irmão. E eu quero te perguntar o seguinte: como é que é isso aí? O que você faz? Eu sei que você é correria e tal, mas como é que você mantém isso aí em pé? Já chegou o momento de você querer desanimar, desistir um pouquinho, falar: não, eu já fiz muito pela causa do reino, acho que já tá bom por aqui. Sabe,
palavra do Senhor é muito clara quando diz que no mundo nós teríamos tribulações, né? É verdade. Aflições. Mas em contrapartida, o próprio Cristo Jesus diz, mas tem de bom ânimo. E ele ainda complementa dizendo, eu venci o mundo. E aí, se você quiser ser um vencedor, você tem que seguir a Cristo. Porque é Ele que vai na frente. Não é você, não. É Ele que vai na frente. Então, a força em si, a gente encontra em Cristo. A gente encontra em procurar a Deus. Quando você procura a Deus, saiba, estudos científicos mostram que efeitos dos mais benéficos possíveis você encontra na tua saúde. Até a frequência cardiovascular, ela dá uma equilibrada. A forma com que você se depara com os problemas, e saiba, quando você está estressado, você libera tanta toxina dentro do teu corpo, se você não tiver o discernimento, você está se envenenando. É importante saber disso. Sim. Então você vê uma base, um alicerce partindo de uma comunhão com Deus, imperativa, para que você tenha não só energia para o teu dia a dia, mas também trazer benefícios esses para uma parte bioelégica, para ensinar dessa forma, o teu corpo humano, das formas mais variadas possíveis, viu? Maravilha. Que benção, né? E assim, amigo, enfim, a gente já tá quase chegando ao fim do nosso podcast, mas... Já isso. Eu não sei. Mas assim, eu tava só tão rápido que eu também eu fiquei pensando, acabou o tempo ali, eu fiquei pensando, será que é o segundo ou o terceiro? Daí eu lembrei que a gente tinha feito 2 breaks e falei, é o último. Mas quando a coisa é boa, É o seguinte, olha só, você que está nos assistindo aí agora, você que está pela rádio, se quiser continuar ouvindo essa conversa, vem lá no nosso canal no YouTube, Adventistas Amazonas, e esteja lá que a gente vai... Eu tenho que perguntar mais uma coisa aqui para ele, eu acho que você também tem mais uma coisa, e eu gostaria que você estivesse com a gente lá, tá bom? Por enquanto, muito obrigado você que está nos ouvindo, nos acompanhando pela rádio, web NT Amazonas. É isso aí. Vai ter mais outros programas aqui então, para você acompanhar com a gente. Um grande abraço e vamos continuar aqui no YouTube. É isso aí. E, doutor Guilherme, assim, o que eu tava querendo saber seu, assim, é porque você começou a sua fala logo no primeiro bloco lá, falando sobre a questão de uma doença que sua mãe você era isso? Era isso. E assim, a gente sabe que a instituição adventista, né, trabalha muito essa questão como igreja, como missão profética, que nós temos a questão da saúde, né? E você falou aí de uma questão genética que você tem na sua família. Você não deu detalhes, apenas falou que sua mãe teve esse problema que é genético. Mas como que é esse problema? Você sente que de alguma forma isso, o fato de você viver hoje um estilo de vida mais saudável, contribui? Porque eu não tô vendo nenhuma dificuldade que você vai sentir, nenhuma falha na movimentação, tá 100%. Detalhe, o doutor tem 53 anos. Tinha um trabalho de squash. Eu, na época, eu tinha uns 35, acredito, uns 3 anos. Isso, uma surra. É isso mesmo, é uma surra de vitalidade. E aí, o que você faz? Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Em relação à doença, essa doença chamada de Machado-José, essa ataxia, essa doença degenerativa que acomete o cérebro, lembrando, um órgão que fica aqui posterior ao cérebro, essa estrutura neurológica, ela controla os nossos movimentos, tá? Dos mais grosseiros aos mais refinados. E entenda, lamentavelmente, na família de minha mãe, essa doença ela tem um comportamento dominante. O que nos livros de medicina dizem que ela é esporádica dentro de uma linhagem, na família da minha mãe, nós temos aí, minha mãe, ela foi a mais velha de 10 filhos, ok? 6 tiveram a doença. 6 irmãos, né? Os 6 que tiveram a doença, juntamente com a minha mãe, só um ainda sobrevive. Nós entendemos que ela vai alterando a parte motora de tal forma que você, em um determinado momento, você deixa de ter uma deglutição, a tua alimentação, ela fica dificultada, a tua fala. Quem já ouviu um intoxicado por bebida alcoólica falar? É mais ou menos isso num estágio mais avançado. A andar, a mesma forma. E eu sou da minha geração, eu sou o mais velho. Sou mais velho e eu tenho primos esses que
lamentavelmente, acabaram contraindo, né, ou iniciando, né, a manifestação dessa doença neurológica. De tal forma que, só para você ver a proximidade dessa doença comigo, né, a minha mãe teve 3 filhos, eu sou o mais velho. Meus 2 irmãos têm a doença. E os 2 já estão se aposentando por invalidez. Porque mais novos que o senhor. São mais novos que eu. Né? E aí, dentro desse questionamento, sabendo dessa questão toda, dessa doença, que é de uma origem portuguesa, que existem sim centros de pesquisa lá em Portugal, a Universidade de Coimbra, como eu mencionei, né? Existe também uma orientação de se procurar um estilo de vida o mais salutar possível, mais sadio possível. Sim. E aí não tem como, né? Vamos falar da Bíblia de novo. Olha a Bíblia. A Bíblia já leva um cinema para gente. Como eu devo viver? E a Bíblia chega e diz, olha, nós temos animais que não devem ser ingeridos. E a palavra do Senhor, de acordo com o que está escrito nela, não é o que Guilherme, a ciência diz, a palavra do Senhor se auto-intitula, eu sou imutável, eu não mudo. E se está escrito que eu não tenho que acreditar assim, porque tudo que é contra é mentira. Ela se apresenta como sendo a verdade, né? É verdade. Texto muito conhecido por muitos cristãos, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está ali. É Cristo Jesus. E aí, uma atividade física salutar, entendendo que pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos, o coração já agradece. E quando eu faço atividade física, olha só as benécias. Vocês têm livros que acabam mencionando, mas a Bíblia também menciona isso. O próprio Cristo Jesus, ele não ficou, e aí uma linguagem da minha região, tá? Ele não passou o seu ministério todo balançando numa rede. Ele andou por toda a Galileia. Você acha que andar não é um exercício? Ainda mais contemplando a natureza? Uma caminhada, que seja, tem que ser algo que você se sinta à vontade, que você sinta prazer em fazer. Verdade. Exercício físico. Quando você faz exercício físico, cardiovascular, a parte cardiovascular é beneficiada, imunológica, sim, você tem um aumento na sua resistência imunológica. Você vai parecer menos, rapaz. Olha que bacana. Outras células imunológicas, uma delas é NK, Natural Killer, elas ficam mais sensíveis e mais fortes a combater vírus e células cancerosas. Olha só que coisa bacana. Quando eu faço exercício físico, existem já estudos neurocientíficos que chegam a uma conclusão. Eu tenho uma produção de neurônio, meu amigo. Olha aí. Como produz surge neurônios onde não existiam. Quando eu faço exercício físico, você acha que numa doença neurológica que acomete neurônio, o exercício físico de forma equilibrada, regular, não vai fazer um bem maior? Claro. Você acha que uma alimentação onde o se abster, e aqui eu estou falando de forma técnica, se abster de bebidas alcoólicas, mas não cabe decisão de mim. Se abster, a gente também já chegou a uma conclusão, e é a ciência que está chegando a uma conclusão. Hoje, não existe concentração ideal para você, com segurança, ingerir bebida alcoólica. Pronto. A menor concentração é 0. É zero. É zero. Então eu não ingeri bebida alcoólica. E eu sei que na linhagem da minha família, né, principalmente em parentes que já demonstram a doença, né, e aqueles que já faleceram, tinha um hábito de ingestão de bebida alcoólica. O sono, a gente sabe que o sono é uma ferramenta maravilhosa. Dormir 8 horas por dia, se você tem algum problema, procure criar esse hábito, procure um especialista que trabalhe nessa parte de sono. Porque o sono ele renova em tudo. Uma boa noite de sono. Tudo. Fantástico. E a parte neurológica, idem. Então, assim, se você puder dormir num horário onde você consiga ter, essa benécia do sono, é maravilhoso. Então, me fala aí, como é que o senhor faz? O senhor falou que tem que estar 6h30 no hospital. É isso mesmo. Vai até que horas? Quando você consegue botar na sua rotina a atividade física? Vamos lá. Eu tenho uma ideia assim. Achei muito bacana essa tua pergunta, porque quando se fala também da questão do exercício físico, existem vários estudos que corroboram para um início de rotina
pela parte da manhã, o exercício físico, até porque você vai ter outras benesses, ok. Mas existem situações onde o corpo ele se adapta de tal forma que você não tem problema nenhum de malhar, de fazer exercício físico ao final do dia, certo? Existem algumas situações que podem interferir, dependendo do teu organismo, na questão de você ter uma dificuldade de dormir. Mas eu já criei, particularmente, eu já tive essa oportunidade de criar, dentro de uma rotina, acordar 4h30 da manhã, fazer o meu devocional. E minha esposa, ela já vai, faz o devocional dela, eu faço o meu devocional, e depois a gente finaliza com uma oração em conjunto, que é a família. Que legal. Certo? Maravilha. Tá? Depois do jejum eu trabalho. Trabalho, eu procuro chegar cedo no trabalho, porque eu sei que algumas ações, elas têm uma necessidade de tomada de decisão, quanto mais cedo, melhor, porque às vezes à noite aconteceu alguma coisa, você estando cedo, você dá um start mais rápido. E aí, ao finalzinho da tarde já, aí é que eu vou me acomodar. No sentido de que eu vou procurar fazer minha atividade física. 1h15, às vezes 1h30. Quando eu tô assim, bem inspirado, eu faço 1h30, né? Então, meu, é casa. Eu faço ali, graças ao meu pai, eu moro num condomínio que tem um local ali de atividade física, aproveito e faço ali mesmo. É casa, aí é o ambiente com a esposa, é o jantar. A gente tem a oportunidade também, minha esposa gosta muito de ouvir alguns sermões, né, que são gravados em YouTube e tal. Eles, olha, vamos ouvir esse hoje, etc e tal. Muita forma que neve mesmo, estourando 10 horas. Eu já estou na cama já. Ah, mas eu não tenho a oportunidade de fazer isso, Guilherme. De alguma forma você tem que tentar equacionar a tua rotina ao ponto de tentar explorar o máximo possível as benesses dos remédios naturais. Maravilha. Entende-se dessa forma, viu? Eu aqui no negócio. Eu estava comendo besteira 52 anos. Não estou querendo dizer que eu sou superior, né? Mas eu chego no garotão, 20 e poucos anos. Os primeiros 2, 3 quilômetros, ele já bebe pedindo aqui e eu continuo correndo. Por quê? É outro detalhe importante, viu? Não sei o que é carne vermelha já há muitos anos de minha vida. Muitos anos de minha vida. Eu não sou da carne vermelha. Carne vermelha, mano. Tô falando isso, tá? E, não sinto falta, Até quando passa assim alguma coisa, já me dá certo mal-estar. O odor, assim, já me dá um anal. E eu era um churrasqueiro de primeira, viu? Mas é aquele negócio. O Espírito Santo vai trabalhando e a gente aos poucos. Não pense que isso é da noite para o dia, não. Isso é gradual. Tenho as minhas falhas como qualquer outro ser humano. Ainda tenho e vou continuar tendo até Jesus voltar. É verdade. Certo? Mas entendo que é uma caminhada e a gente vai em busca da perfeição no dia que ele voltar, porque nós estamos esperando isso. Amém. Que legal. Maravilhoso, né, pastor Felipe? Bênção, Muito bom. Então, só para fechar essa fala aqui do Dr. Guilherme, não tem desculpa, né, pra gente não fazer a nossa parte no cuidado com a vida espiritual, com o trabalho missionário e no cuidado com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? E é maravilhoso. Eu queria aqui terminar, lógico que o entrevistado é o doutor Guilherme, mas eu estou muito impressionado com isso, eu queria exteriorizar aqui para os nossos amigos. Eu acho que a gente pode pensar da maneira como que o que me chamou a atenção na sua vida, na vida de outros profissionais é isso. Vocês são profissionais muito bem reconhecidos, fazem um trabalho fantástico, tecnicamente falando, isso é muito bom. Mas eu queria deixar aqui um recado para os nossos jovens que talvez estão assistindo, né? E que estão pensando assim, que profissão eu vou fazer, que profissional eu vou me tornar e tal. Eu tenho que ser técnico, eu tenho que ser bom. Você tem que ser bom, tem que ser o melhor. Mas melhor do que ser o melhor é você ser o cristão lá na área que você está. Então eu queria te incentivar, querido amigo. Não se envergonhe de ser cristão. Mas eu sou médico, eu sou um doutor, não tem espaço. Tá aqui a prova viva de que você pode ser o melhor médico de onde você estiver e ser reconhecido como um cristão, doutor, onde você estiver.
Isso me lembrou uma frase do Martinho Lutero, que uma vez, uma frase não, uma circunstância que aconteceu, uma vez uma pessoa chegou para ele e falou assim, olha, eu tô entendendo o evangelho, como que eu posso fazer para servir a Deus? Aí o Martinho Lutero falou, qual é a sua profissão? Ele falou assim, eu sou sapateiro. Ele falou assim, então faça o melhor sapato que você puder. Se cristão é isso, é você servir a Deus com os dons e talentos e capacidades que Deus lhe concedeu. Doutor Guilherme, muito obrigado. Obrigado a vocês, meus amigos. Prazerzão estar aqui com vocês, viu? Prazer meu. Todo mundo que está assistindo. Vocês têm que ver isso aqui, oportunidade que... Essas histórias eu sei que é só a pontinha do fio, tem muito mais coisa. Meu amigo, foi um prazer recebê-lo aqui. Que Deus continue abençoando sua vida, sua profissão e o ministério que Deus te confiou também, esse ministério lindo de salvar almas. Obrigado, muito obrigado. Um grande abraço para você, viu? Tem coisas que só no céu a gente vai saber o valor. E eu tenho certeza que no céu teremos muitas histórias maravilhosas sendo contadas. Vamos ter a eternidade para a gente ouvir tanta coisa boa. Deus vai falar assim, doutor Guilherme, tu lembra aquele dia que você atendeu aquele paciente lá? A forma com que você atendeu, ele talvez se mudou de Manaus, eu nunca mais vi, mas aquilo lá fez um trabalho tão grande que hoje aqui está a família dele aqui, ó. Já pensou, doutor Guilherme? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Não é mesmo, querido? Mas, meus amigos, e a gente aguarda vocês no próximo sábado, novamente, às 15 horas, no Resenhando. Deus abençoe todos vocês. Um abraço, doutor Guilherme, um abraço, pastor Filomeno, e até a próxima.